Olá, meus caros, sejam todos bem-vindos. Aqui é o professor Digão. Eu vou resolver com vocês agora a prova da UFPR no ano de 2020, que foi aplicada no dia 27 de outubro de 2019, vestibular 2020, que foi aplicada em outubro de 2019. A primeira questão que a gente vai resolver aqui tem uma resolução bastante semelhante com a questão que eu tinha resolvido da prova de 2021. Eu tinha mencionado, está aí na playlist de resolução de provas de vestibular, sobre uma questão que era resolvida através daquilo que eu chamo de coringa, tá? Que é o princípio da conservação da energia. Antes de mais nada, vamos dar uma lidinha nessa questão, ver o que ele fala, o que ele pede, e essa questão vai mais ou menos assim, ó. Um objeto de massa m constante está situado no topo de um plano inclinado sem atrito, de ângulo de inclinação θ, conforme mostra a figura a seguir. O objeto está inicialmente em repouso, a uma altura h da base do plano inclinado, e pode ser considerado uma partícula, tendo em conta as dimensões envolvidas. Num dado instante, ele é solto e desce o plano inclinado, chegando à sua base no instante posterior. Durante o movimento, o objeto não fica sujeito a nenhum tipo de atrito, ó, não tem força de atrito aqui, e a aceleração da gravidade vai ligeira. Muito bem. Levando em consideração os dados apresentados, assinale a alternativa que corresponde ao valor do módulo da quantidade de movimento que o objeto de massa m adquire ao chegar à base do plano inclinado. Então, esse objeto ele é abandonado desse ponto mais alto aqui, esse aqui vai ser o nosso início, e ele vai chegar à base do plano inclinado, aqui onde a gente vai chamar de fim. E ele quer que você calcule quanto que vale a quantidade de movimento desse objeto quando ele chega na base do plano inclinado. Quantidade de movimento, como o próprio nome já indica, é o quanto de movimento um objeto carrega quando ele chega ali na base. E ele é sempre calculado através da massa multiplicada pela velocidade. A massa é constante, mas à medida que esse objeto ele vai descendo, ele vai ganhando velocidade. E para a gente calcular a quantidade de movimento aqui, ó, no fim, na base do plano inclinado, a gente precisa saber qual é a velocidade com que ele vai chegar na base do plano inclinado. Como que eu vou calcular isso? Como eu tinha mencionado, eu vou utilizar essa espécie de coringa. Todo problema que não tem atrito, o princípio da conservação da energia pode ser utilizado. Como que funciona? Você faz assim, ó. A energia mecânica do início vai ser igual à energia mecânica do fim. Vale lembrar que a energia mecânica é a soma da gravitacional, da energia cinética e da energia potencial elástica. Potencial elástica aqui não tem, porque não tem mola, não tem nada assim, né? Agora, lá no início, que tipo de energia tem? Como esse objeto foi abandonado, não há energia cinética, porque ele está inicialmente em repouso, mas vai ter uma energia gravitacional, porque ele tem altura. Quando ele chegar aqui, ó, no fim, como ele vai chegar? Quando ele chegar no fim do plano inclinado, ele estará sobre a base. Na base não tem altura, mas ele vai chegar ali com uma certa velocidade, então ele vai chegar com uma certa energia cinética. Identificadas as energias que tem no início e que tem no fim, agora eu vou substituir essas energias pelas suas fórmulas. Energia gravitacional é dada por mg vezes h, e a energia cinética como mv² sobre 2. Massa nos dois lados da equação eu simplifico, vou reescrever essa equação sem as coisas que eu cortei. Agora, como eu quero calcular a velocidade com que ele chega na base, eu vou pegar esse 2 que está dividindo e vou passar para o outro lado da equação multiplicando. 2g vezes h, tira a raiz quadrada nos dois lados da expressão, raiz de 2gh. Esta é a expressão para a velocidade com que ele chega na base do plano inclinado. Como eu quero a quantidade de movimento, eu pego a massa e multiplico pela expressão da velocidade, que a gente acaba de descobrir. Raiz de 2g vezes h. Está aqui, ó. M, raiz de 2g vezes h, o que nos dá a letra A dessa questão. Mais uma vez, vou tecer um comentário a respeito do tipo de questão, que é uma questão que a gente chama de literal, né, que só tem letra, que o povo tem um pouco de dificuldade, parece que fica mais à vontade quando tem número ao invés de letra, mas essa é uma
um tipo de questão que sempre aparece na UFPR, tá? Questão literal, em que aparece letra ao invés de número. De qualquer forma, está aí a letra A como resposta correta para essa questão. Muito bem, vamos à segunda questão aqui. Essa segunda questão, ela começa mais ou menos assim, ó. Grandezas físicas são caracterizadas pelos seus valores numéricos e respectivas unidades. Há vários sistemas de unidades, sendo que o principal em uso na maioria dos países é o Sistema Internacional de Unidades. Esse sistema é composto por 7 unidades básicas e por unidades derivadas, formadas por combinações daquelas. A respeito do assunto, considere as seguintes afirmativas. O item 1 diz assim, ó, que no Sistema Internacional, unidade oficial, a unidade associada com a grandeza capacitância é o farad. A capacitância nada mais é do que a capacidade de um capacitor ou de um condutor qualquer em armazenar cargas elétricas. Ela é definida desta maneira aqui, carga dividida por potencial elétrico, e a unidade usada para se expressar a capacitância, sim, é o farad, que a gente representa pela letra F, essa unidade oficial, de tal forma que o item 1 é o item verdadeiro, e é um item correto para essa questão. O item de número 2 diz que no sistema internacional, a unidade associada com a grandeza de energia é o erg, não é a unidade oficial no SI, usada para expressar energia, é o joule. Cada erg é o equivalente a 10 na menos 7 joules. O que importa nesse item é o julgamento de que ele está errado, tá? Porque a unidade oficial para energia não é o erg. O 3. No sistema internacional, a unidade associada com a grandeza campo magnético é o Tesla. Sim, o Tesla, que é representado pela letra T maiúscula, é a unidade oficial para se expressar campo magnético. E o último item que diz que a unidade associada com a grandeza pressão é o Pascal. Sim, a unidade oficial usada para se expressar pressão é o PA. P maiúsculo, A minúsculo, o Pascal. De toda forma, essa é uma questão que envolve conhecimento. Tá? Você tem que saber qual é a unidade oficial para cada uma dessas grandezas físicas. Infelizmente, não tem fórmula que te permita fazer isso, tá? Tem que memorizar a questão de decorar realmente qual que é a unidade oficial para se expressar cada uma dessas grandezas físicas. É um pouco delicado saber a unidade oficial de todas as trocentas grandezas físicas existentes, mas infelizmente essa é a realidade. É o segundo ano consecutivo em que é cobrado do estudante na prova da UFPR a unidade oficial para se expressar certas grandezas físicas. No vestibular anterior, de 2021, que eu resolvi, está aí na playlist, ele pedia qual é a unidade oficial para se medir comprimento. Essa é mais fácil, a gente sabe que é o metro, mas essa é uma questão um pouco mais específica, né? De toda forma, essa é a realidade no ICRUA, tá? Tem que saber a unidade oficial para cada uma dessas grandezas. Firmeza? Vamos que vamos. Vamos para a próxima. Nós estamos aqui na terceira questão. É uma questão agora que envolve cinemática de movimento variado. Eu vou lembrar vocês que para resolver essa questão de maneira bem rápida é necessário a gente lembrar de uma propriedade. O observador inicial analisa o movimento de um objeto de massa m constante e constrói o gráfico v versus t mostrado a seguir, em que v é a velocidade do objeto e t é o tempo. O movimento ocorre numa linha reta. Levando em consideração os dados apresentados no gráfico, assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor do deslocamento do objeto entre os instantes t igual a 0 e t igual a 5. Então, olha só, instante de tempo t igual a 0 aqui, né? Então, vocês podem perceber que para o tempo t igual a 0, a velocidade vale 2. E para o tempo igual a 5, a velocidade ela vale 1. Como é que eu posso calcular o deslocamento, a distância percorrida nessa situação? Há uma forma mais extensa, mais demorada, que é usar a forma de Torricelli, por exemplo, mas eu prefiro, como eu tinha mencionado, lembrá-los de uma ferramenta bastante importante. Lembrem disso. Sempre que a gente tem um gráfico da velocidade em função do tempo,
O deslocamento, a distância percorrida é igual à área abaixo do gráfico. Área do quê? Desta figura geométrica aqui. Como o gráfico vai, ó, daqui até aqui, tu vai lá no início do gráfico, desce uma linha até encostar no eixo do tempo, vai aqui ó, no tempo de 5 segundos, desce uma outra linha até encostar e fecha a figura geométrica aqui. Ó. É a área delimitada abaixo desse gráfico que vai corresponder ao valor da distância do deslocamento. Ora, esta figura é um trapézio. A área de trapézio pode ser calculado como base maior mais base menor vezes a altura dividida por 2. Ou se você quiser, você pode desmembrar esse trapézio num triângulo, num retângulo, tanto faz, tá? Fica a teu critério. A base maior e a base menor são os lados paralelos num trapézio. A base maior, naturalmente, é o maior dos lados, é esse aqui, ó, vai do 0 até o 2. Então, mede 2. A base menor é esse pedacinho aqui, ó, que vai do 0 até o 1, mede 1. A altura é esse lado aqui, ó, que vai do 0 até o 5, e mede 5. Aí se divide por 2, que é da fórmula, né? 2 mais 1 é 3, vezes 5 dividido por 2. 15 dividido por 2 dá 7,5 metros. Ó. É exatamente isso que está aparecendo aqui na letra B dessa questão. Tudo bem? Então, se você fosse usar a fórmula de Torricelli, calcular a aceleração, daria um problema bem mais extenso. Tá? Então, essa é uma propriedade muito importante dentro da mecânica. Sempre que tem um gráfico da velocidade em função do tempo, a distância percorrida é igual à área. É essa propriedade que eu utilizei para resolver essa questão. Firmeza aí? Bora lá para mais uma questão. Essa é uma questão sobre eletromagnetismo, uma questão conceitual bastante simples. Basta você ter domínio de certos conceitos, não precisa fazer cálculo nenhum para você jogar os itens. Veja só. A respeito dos campos magnéticos, considere as seguintes afirmativas. O item 1. A Terra tem um campo magnético? Tem um campo magnético, sim. Esse campo magnético ele é produzido pelo núcleo da Terra, metal líquido que fica girando e produz campo magnético. Esse campo magnético funciona como uma espécie de escudo protetor, nos protege de uma série de partículas energizadas que nos atingem aqui na Terra. Se não fosse ele, essas partículas nos atingiriam e aí a gente sofreria uma série de danos. Uma outra situação é que a bússola, instrumento de orientação geográfica, se alinha com o campo magnético da Terra. Correntes elétricas produzem campos magnéticos? Produzem sim. Tem duas coisas que produzem campos magnéticos. Os ímãs, sejam eles artificiais ou naturais, e corrente elétrica, cargas elétricas em movimento. Então, bem tranquilo quanto a isso. O item 3. Quando polos de mesmo nome, pertencentes a dois ímãs diferentes, são aproximados, eles se repelem. Pô, isso é uma propriedade básica de magnetismo. Polos de mesmo nome se repelem, norte repele norte, sul repele sul, e polos de nomes diferentes se atraem. Norte e sul se atraem mutuamente. Ok para o item 3. O item 4 talvez gere um pouco mais de problema. Uma carga elétrica com velocidade nula sob a ação de um campo magnético não sente ação de nenhuma força magnética. Carga elétrica com velocidade nula é carga elétrica parada. O problema está dizendo que essa carga elétrica parada não sofre ação de força magnética quando estiver em um campo magnético. Isso é verdade. Carga elétrica só sofre força magnética se estiver em movimento. Tanto é que a fórmula para calcular a força magnética que atua sobre carga é essa aqui, ó. QVB vezes seno do ângulo θ. O seno do ângulo θ eu vou deixar para uma outra ocasião, tá? O fato é que Q é a carga, V é a velocidade e B é o campo magnético. De qualquer maneira, se a velocidade for nula, zero, todos esses números multiplicados pelo zero vai dar uma força magnética zero, vai dar uma força magnética nula. Não vai sofrer nenhuma força magnética. Todos os itens estão corretos para essa questão.
Firmeza aí? Muito bem, meus caros, vamos à próxima questão. Essa é uma questão sobre resistência elétrica, sobre potência elétrica envolvendo o gráfico. Veja só. As propriedades elétricas de dois resistores A e B foram investigadas e os dados obtidos para eles foram dispostos na forma de um gráfico V versus I, em que V é a tensão aplicada e I é a corrente elétrica. As curvas para os resistores A, indicados pela linha cheia, e B, pela linha tracejada, são representadas na figura a seguir. Ele quer que você verifique as seguintes alternativas. O item 1 está dizendo que o resistor B é ôhmico. Como que eu faço para determinar se ele é ôhmico? Primeiro, para início de conversa, o que é um resistor ôhmico? Resistor ôhmico é aquele que mantém a sua resistência elétrica constante. Ponto. Como é que eu faço, só avaliando o gráfico, se ele tem a sua resistência elétrica constante ou não? Olha só, dica valiosa. Quando o gráfico é da tensão em função da corrente, se o gráfico for uma reta crescente, o resistor é ôhmico. Qualquer coisa que não seja uma reta não vai ser ôhmico. Então vocês podem perceber que o gráfico do resistor A, indicado pela linha cheia, como é uma curva, uma cobrinha, uma ondinha aí, este resistor A é um resistor não ôhmico. Ele não obedece à lei de Ohm, a resistência elétrica dele é variável. Agora, como o gráfico indicado do resistor B é uma reta ali indicada por essa linha tracejada, ele é um resistor ôhmico, ele obedece à lei de Ohm, a resistência elétrica dele é constante. O item 2. Os resistores têm resistências iguais quando submetidos a uma tensão de 10 volts. Então, como é que eu faço? Para calcular a resistência elétrica, quando a gente tem um gráfico da tensão em função da corrente, a gente tem que usar a fórmula do Rui. Então veja que a tensão em questão é de 10 ohms. Aí eu vou ver. Para a tensão de 10 ohms, no resistor A corrente elétrica é de 20 miliamperes. Então, 20 mili é 20 vezes 10 a menos 3. 10 dividido por 20 dá 0,5. O 10 na menos 3, que está embaixo, quando pula para o numerador da fração, você inverte o sinal do expoente, fica como 0,5 vezes 10 na terceira. Para calcular a resistência do resistor B, a gente faz a mesma coisa. A tensão é a mesma para o resistor B, 10, e veja que a corrente elétrica associada a DDP de 10 volts é a mesma do resistor A, que vale 20, vezes 10 a menos 3. Se a tensão é a mesma e a corrente elétrica é a mesma, a resistência elétrica do condutor vai ser a mesma. Aqui está, o item 2 é verdadeiro. Vamos ao item 3. A potência dissipada pelo resistor A quando submetido a uma DDP de 20 volts vale 0,6. Então vamos lá. Potência elétrica dissipada em resistor pode ser calculada pela fórmula do PIL, do PIR e também do POR. Naturalmente, como eu tenho a tensão e a corrente nesse gráfico, eu vou usar a fórmula do PIL. Então, para o resistor A, potência vai ser calculada como corrente vezes tensão. A corrente elétrica que passa no resistor A, quando a DDP é de 20 volts, vamos lá no gráfico, para DDP de 20 volts, no resistor a corrente vale 30. Então, é 30 miliamperes, né? 30 vezes 10 a menos 3, vezes a DDP, que é de 20 volts especificada pelo problema. Aqui eu vou fazer o 30 vezes o 20, que vai dar 600, vezes 10 a menos 3. Para escrever esse número sem ser na notação científica, isto é, na notação decimal, como o expoente é menos 3, eu vou correr a vírgula 3 casas para a esquerda, o que vai se transformar em 0,6 vezes 10 na terceira.
E 0,6 vezes 10 na menos... desculpa, aqui eu errei. Nesse caso, não é 0,6 vezes 10 na terceira. Se eu vou escrever esse número na forma de notação decimal, eu tiro esse 10 na terceira, né? Isso não teria sentido nenhum. 0,6 watts é o valor da potência elétrica, conforme o item 3 está indicando. Então, repetindo, para escrever 600 vezes 10 a menos 3 na forma de notação decimal, corre a vírgula 3 casas para a esquerda. Vai ficar na frente do 6, 0,6 watts é o valor da potência. E no item 4, o resistor B apresenta uma resistência de 50 ohms quando submetido a uma DDP de 5 volts. Então, vamos dar uma olhadinha nisso. Ó, a resistência elétrica do resistor B, de novo, pode ser calculada pela fórmula do Rui. Só que veja só, como o resistor B ele é ôhmico, a resistência elétrica dele não muda. Se a resistência elétrica é 0,5 vezes 10 na terceira, significa que este é um valor universal. 0,5 vezes 10 na terceira é a mesma coisa que 500 ohms. 500 ohms para o resistor B. A resistência elétrica dele é constante, então não tem por que essa resistência elétrica se modificar. Os 3 primeiros itens são os verdadeiros, o que nos dá a letra D para essa questão. Agora a gente vai resolver uma questão de ondulatória, veja só. Uma onda sonora se propaga num meio em que sua velocidade em módulo vale 500 metros por segundo. Sabe-se que o período dessa onda é de 20 microsegundos. Eu já vou registrar primeiro aqui essa informação, um período é de 20 microsegundos. Essa letra grega que aqui aparece, que se assemelha a um U, se chama micro. Ela representa um submúltiplo da unidade que equivale a 10 a menos 6. Então, o período vale 20 vezes 10 a menos 6 segundos. Ele quer que você calcule quanto que vale o comprimento de onda. O comprimento de onda pode ser entendido como sendo a distância entre duas cristas consecutivas, representado aqui pela letra grega lambda. Como que a gente pode calcular isso? Se você lembrar da fórmula da velocidade de onda, esse problema se resume a uma aplicação mecânica de fórmula. Veja só. Velocidade é o comprimento desta onda dividido pelo seu período. A velocidade vale 500, o comprimento de onda eu quero descobrir, e o período vale 20 microsegundos, 20 vezes 10 a menos 6. Eu vou pegar esse 20 vezes 10 a menos 6 que está dividindo, vou passar para o outro lado da equação multiplicando. Esse aqui vai ser o resultado do lambda, que é o comprimento de onda. Então, 500 vezes 20 vai dar 10.000. Vezes 10 na menos 6. Agora, para a gente encerrar, vamos se ligar com o seguinte. Ó. Todas as opções do problema estão expressas em milímetro. Milímetro é 10 na menos 3 metros. Eu tenho aqui o comprimento de onda como escrito como 10 na menos 6 metros. De menos 6 para menos 3, o expoente vai aumentar em 3 unidades. Então, você vai deslocar a vírgula 3 casas para a esquerda, vai ficar 10,000 vezes 10 na menos 3 metros, que é a mesma coisa que 10 milímetros. 10 milímetros, como aparece na letra dessa questão. Fechou? Bora para a próxima. Muito bem, vamos resolver agora uma questão envolvendo calorimetria. Mais uma vez uma questão de aplicação mecânica de fórmula, como eu vou poder mostrar para vocês da fórmula Qui-Macete. Vamos aos dados. Um objeto de massa 500 gramas, aqui a massa dele, recebe uma certa quantidade de calor e com isso sofre uma variação de temperatura ΔT. A relação entre a variação de temperatura e a quantidade de calor está indicada aqui nesse gráfico.
Assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor do calor específico desse objeto. Primeiro, que equação aparece calor específico, massa e quantidade de calor? É a fórmula do Quimacete. Aqui, ó. Aí a gente tem, você pode até argumentar, pô, a gente tem vários dados aqui a respeito da quantidade de calor e de variação de temperatura. Qual deles que eu uso? Qualquer um deles, porque o calor específico é uma propriedade do material, ele não muda se a substância estiver sempre no mesmo estado físico. Então, o que acontece? A gente pode resolver esse problema aqui utilizando esse dado mais baixo aqui do gráfico. O número mais baixo. A quantidade de calor associada a esse ponto vale 40 quilojoules. O que é isso? 40 quilojoules é 40 mil joules, porque cada quilo é o equivalente a 1000 alguma coisa, por isso que 1 quilograma tem 1000 gramas, 1 quilômetro tem 1000 metros. O M é a massa, que vale 500 gramas. C minúsculo é o calor específico que a gente quer, e a variação de temperatura associada a esse ponto que eu escolhi é de 20 graus Celsius. Vamos fazer umas continhas aí. 40 mil vai ser igual 500 vezes 20 dá 10 mil vezes o calor específico. Pega esse 10 mil que está multiplicando, passa para o outro lado da equação dividindo, e aí você vai ter o valor do calor específico, corta todos os zeros aí, né? E aí você vai ter que o calor específico vai ser de 4 joules por grama grau Celsius. Grau Celsius aparece aqui nesse eixo do gráfico. Joule aparece aqui nesse outro. E aí a grama aparece na informação da massa. Por isso que a gente vai ficar com a letra B dessa questão. Fechou o pastel? Firmeza. Muito bem, agora a gente vai resolver uma questão de estática. E essa questão ela começa de equilíbrio dos corpos. Ela começa assim, ó. Um objeto de massa 10 kg está suspenso por dois cabos que exercem trações T1 e T2 de mesma intensidade, de tal forma que T1 é igual a T2, que é igual a força T. As trações exercidas pelos cabos estão dispostas conforme mostra a figura a seguir, fazendo um ângulo de 30 graus com a horizontal. O objeto está em equilíbrio estático e sujeito à tração. Ele dá algumas informações aqui e pede para você calcular o módulo da tração exercida por cada cabo. Ele quer que você calcule T1, T2, tanto faz, porque as duas forças são iguais, palavras do problema. Essa é uma questão que vai ser resolvida usando uma ferramenta muito utilizada em estática chamada Teorema de Lamy, que nada mais é do que a aplicação da lei dos senos para essa situação envolvendo equilíbrio. Então, nesse bloco nós temos essas duas forças tração e além delas nós temos a força peso dirigida verticalmente para baixo. Todo corpo que tem massa tem peso e o peso é sempre dirigido verticalmente para baixo. Como que a gente vai calcular o valor dessas forças aí, ó? Lei dos senos, né, o teorema de Lamy, para essa situação envolvendo o equilíbrio. Vai ficar assim, ó, T1 dividido pelo seno do ângulo oposto, a força T1, igual a T2 sobre o seno do ângulo oposto, igual ao peso sobre o seno do ângulo oposto. Então, vocês podem perceber que para agora a gente precisa descobrir qual é o ângulo formado entre cada uma dessas forças. Veja só, este ângulo aqui, ó, que é oposto a T2, esse arco em azul, nada mais é do que o ângulo de 30 mais esse ângulo reto de 90. Isso aqui vai dar 120 graus. O mesmo eu posso dizer a respeito deste ângulo do lado aqui, ó. É o ângulo de 30 mais esse ângulo de 90. Isso vai dar 120 graus. Veja que o ângulo oposto ao peso agora é o ângulo que falta para fechar 360 graus. 120 com 120 dá 240. O terceiro ângulo, portanto, vai ser de 120, que é o que falta para fechar 360. Então, todos os ângulos opostos valem 120 graus. Então, olha só, você simplifica isso aqui tudo e chega que a força T1 e a força T2 são iguais ao peso. E o peso é a massa vezes a gravidade. A
massa deste bloco vale 10 quilos, a gravidade vale 10, e isso aqui vai dar 100 newtons. Portanto, a força-tração em cada um dos cabos vale 100 newtons, conforme a letra C está indicando. Muito bem, a última das questões que a gente vai resolver é uma questão sobre hidrostática, uma questão que envolve pressão e que também tinha caído no vestibular de 2021, que eu tinha resolvido e coloquei nessa playlist também. Uma força de módulo F aplicada perpendicularmente sobre uma superfície A, gerando uma pressão que ele chama de P1. Se a força se torna 4 vezes maior e a área cai pela metade, a pressão torna-se P2. Com base nesses dados, assinale a alternativa que corretamente apresenta o valor da relação entre P1 e P2. Vamos pensar da seguinte maneira. Ó. A pressão 1, pressão é força sobre área. A pressão 1 é devido à força, que ele chama de F, e a área que ele chama de A. Então, a expressão para a pressão 1 é essa aqui, ó. For F sobre A. Agora, a pressão 2, ela é o resultado do aumento de 4 vezes do valor da força. Então, a força que eu chamei de F vai se tornar 4F. E a área, como caiu pela metade, como que eu escrevo metade desta área? É a área antiga dividida por 2. Aqui a gente está diante de uma divisão de duas frações, a gente copia a fração de cima, multiplica pelo inverso da fração de baixo, e aqui a gente chega que o P2 vai ser 4 vezes 2 dá 8F sobre A. Se a gente comparar aqui a expressão de P2 e a expressão de P1, vocês percebem que em P2 tem um 8 multiplicando aqui? Então, isso significa que a pressão 2 vai ser 8 vezes a pressão 1. 8 vezes a pressão 1 nos dá a letra E para essa questão. Firmeza, moçada? Essa foi a última questão dessa prova da UFPR de 2020. Quero agradecer a atenção de vocês. Se possível, dê esse joinha aí para ajudar na valorização do vídeo. Recomendo seus colegas. Bons estudos a todos.